Paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E agora a gente vai iniciar mais uma lição do nosso estudo a respeito de família cristã. E o tema dessa lição de número 4, é Eu Devo Ser Assim? Então, antes de iniciar essa lição, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor Jesus ilumine os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito da sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Eu te peço que o Senhor ilumine o coração e a mente de cada pessoa que irá assistir esse vídeo, Senhor, e que cada pessoa possa aprender um pouco mais de Ti. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos passar aqui para frente para nós iniciarmos a lição. E o versículo destaque dessa lição é: quero dizer a vocês o seguinte. E aqui eu destaquei duas partes do versículo. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E a outra parte que eu destaquei foi: e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Isso aí está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, aqui nesse versículo nós já temos dois pontos que vão ser o direcionamento da lição, que é o que? Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Está aqui destacado em amarelo, ou seja, é deixar que o Espírito Santo nos guie as nossas ações, guie as nossas atitudes, mais do que isso, guie a nossa vida e não obedecer aos desejos da natureza humana, porque nós sabemos que por conta do pecado, os desejos da natureza humana são pecaminosos. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer os desejos da natureza humana. Mais à frente a gente vai comentar mais a respeito disso. Esse é apenas um versículo destaque que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Amém? Então, continuando aqui, esse estudo é bastante interessante. Na introdução, ele vai falar a respeito de um ponto de decisão, a respeito do bem e do mal. Essa luta, ela é muito antiga, né? Nós vemos vários filmes, vários desenhos animados retratando a respeito dessa luta. Justamente a luta do bem contra o mal. E aí dentro de nós não é diferente. Há sempre duas vozes aqui, como diz, né? Duas vozes. E essas duas vozes é o que? É o espírito e a carne. E o que é interessante é porque esse versículo aqui que fala, né, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Esse versículo ele retrata bem o que acontece dentro de cada ser humano. É a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Estes, eles se opõem para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne se opõe ao espírito para que o espírito não faça o que ele quer. E o espírito se opõe à carne para que a carne não faça o que ela quer. Então, esse versículo, ele vai nos dizer que há uma luta, há uma batalha dentro de cada ser humano, da carne contra o espírito. E quem é que vai vencer? Existe uma frase muito conhecida e muito interessante que diz que aquele que vai vencer é aquele que estiver mais bem alimentado. Se nós alimentarmos melhor a nossa carne, quem vai vencer é a carne. Porém, se nós alimentarmos melhor o nosso espírito, quem vai vencer sempre vai ser o espírito. E como que eu vou alimentar a carne, os desejos da natureza humana? Pecando desenfreadamente. E aí nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 21, mais à frente vamos estudar mais detalhadamente sobre isso.
a respeito das obras da carne versus a obra do Espírito. Então, se eu quiser alimentar a carne, eu vou fazer as obras da carne. Porém, se eu quiser alimentar o Espírito, eu vou fazer as obras do Espírito. Então, há um ponto de decisão, né? Seguir o bem, que seria o Espírito, ou o mal, que é a nossa carne. Então, continuando aqui, nós vamos para o primeiro ponto da lição. Toda pessoa é má. Então nós vemos aqui que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E conforme nós comentamos na lição 2, tudo o que Deus faz é bom. E não foi diferente com o ser humano. Deus criou o ser humano perfeito, conforme a imagem e semelhança de Deus. Porém, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que aconteceu uma grande tragédia na humanidade, que está descrito lá em Gênesis capítulo 3, que foi a queda, que a queda vai relatar a respeito do primeiro pecado, né, que foi o pecado de desobediência. Então, lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que houve o primeiro pecado, quando o homem desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim foi que entrou na natureza do homem essa tal de natureza pecaminosa. E eu vou de antemão dizer para vocês que essa natureza pecaminosa é a carne, ou seja, todas as vezes que você lê na Bíblia Sagrada a respeito de carne, é a mesma coisa de natureza pecaminosa, que entrou no mundo através do pecado. Então, a partir daí, todo homem que nasce, que é o chamado pecado original, por conta do pecado original, ele já nasce com essa natureza pecaminosa, também conhecido como carne. E só há uma forma de mortificar essa carne, que é através do Espírito Santo de Deus. Mas aí, como nós estamos estudando a respeito de família, aqui tem uma pergunta, né? Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? E aí tem uma resposta aqui, né? Todo tipo de pecado entrou no mundo por conta da queda. Então, os pecados que afligem a família também entraram por conta da queda, que é relatado lá em Gênesis capítulo 3. Então nós vemos que todo tipo de egoísmo, todo tipo de traição, de adultério, de mentira, de tudo aquilo que pode trazer problema para a nossa família, entrou no mundo por conta da queda descrita lá em Gênesis 3. E aí, isso afastou a família do padrão de Deus. Para alcançar a família no padrão de Deus, não é fácil, né? Nós temos que lutar contra a carne e também amar ao próximo como a si mesmo, como está escrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. E aí nós destacamos aqui uma história bastante conhecida que está relatada lá em Gênesis, capítulo 27, que é uma briga familiar entre Esaú e Jacó. Nós vamos ver ali que Esaú ele era mais velho que Jacó e por isso ele tinha o direito da primogenitura, mas Jacó foi lá e roubou esse direito da primogenitura, roubou a bênção do pai deles. E por isso vocês vão ler mais detalhadamente, gerou uma grande briga, na qual Esaú queria a todo custo tirar a vida de Jacó, e eles passaram muitos anos separados, sem se falar, por conta justamente de uma ação da carne, de uma mentira, de um ato de egoísmo. Então aqui nós vemos claramente como isso pode atingir a família, né? Então eles não se falaram por anos, conforme fala aqui, ó. Justamente por quê? Por conta da carne, de uma obra da carne. Então, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos para o segundo ponto.
né? E o segundo ponto, ele afirma justamente que nós não estamos sozinhos. E o que que isso significa? Todo ser humano, ele tem um problema. Ele já nasce com a inclinação para o pecado. Então existe uma frase também muito interessante que diz o seguinte: nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. E isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque ele vai retratar essa frase exatamente o que acontece com o ser humano. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Isso vai explicar o quê? Todo ser humano, ele tem uma inclinação para o pecado, como eu já expliquei para vocês, desde a queda lá de Gênesis 3, por conta do pecado original, todo homem já nasce com uma inclinação para o pecado. E aí nós temos esse problema, mas qual a solução para esse problema? É justamente o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Depois vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então, adolescente, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda, é quem ajuda vocês nas suas fraquezas. Pode contar com o Espírito Santo de Deus. Então nós tínhamos um problema, nós temos um problema, que é o que? A inclinação para o pecado, mas ao mesmo tempo nós temos a solução, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E aqui eu separei para vocês também uma imagem que vai falar justamente a respeito das obras da carne versus os frutos do Espírito. Isso aqui está contido lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 22. Então, olha o tanto de coisas que são as obras da carne, que nos jogam para baixo no plano social e religioso, como diz essa imagem. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices e orgias. Tudo isso são as obras da carne. Tudo isso é oriundo da natureza pecaminosa que habita no homem. Porém, o fruto do Espírito, e é aquela coisa, né, que nós já comentamos aqui, é a luta da carne contra o Espírito. Enquanto as obras da carne são essas que eu acabei de descrever, os frutos, ou o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então aqui, tudo isso forma um fruto, é o fruto do Espírito, não são frutos do Espírito. É um fruto, ou seja, tudo isso forma o resultado da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que vai fazer com que nós vençamos a carne. É o fruto do Espírito que vai fazer com que nós deixemos de lado as obras da carne. Então, o adolescente pode ter consciência e ter certeza que é isso que nos ajuda a vencer as obras da carne. E aqui nós vamos falar um pouco a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não porque ele é menos importante. Mas essa primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, elas foram definidas assim somente para efeito de estudo, mas o Espírito Santo também é Deus. E lá em João 14,16 está escrito assim, Jesus falando, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará
outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Então, esse outro Consolador que o Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai para que ficasse com nós para sempre é justamente o Espírito Santo de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo de Deus é Consolador. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele nos consola também nas nossas fraquezas. E aqui eu separei uma imagem que retrata algumas coisas a respeito do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o agente da salvação. É ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ele é o agente da santificação. Sem o Espírito Santo é impossível se santificar. É por isso que ele é tão importante na vida do crente. É ele que tira o desejo de pecar. É o Espírito Santo de Deus que vai nos mostrar quando nós estamos pecando. É por isso que disse que o único pecado que não tem perdão é o que? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que nos mostra quando nós estamos errados. E a partir do momento que eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu não vou ter mais quem me convença do pecado. E aí eu vou estar longe do perdão de Deus. O Espírito Santo reveste os crentes para o serviço do Senhor. Isso aqui vai tratar a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para que nós possamos realizar a obra de Deus. E o Espírito Santo implanta os crentes no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele convence, faz nascer de novo e habita no crente. Está aqui todas as referências. Ele influencia, purifica e liberta, capacita para o testemunho e edifica, inspira para a adoração e envia. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos uma frase do Moody, né? O Espírito de Deus nos guia para a revelação da verdade, se nós assim o permitirmos. Se tivermos o desejo de dar frutos, então devemos deixá-lo que nos guie, porque ele nos conduzirá até a verdade. Se deixarmos o Espírito ser o nosso consolador e guia, isso nos ajudará quando estivermos passando pelos momentos difíceis de nossas vidas. A última parte é muito interessante também. Se deixarmos o Espírito Santo ser o nosso consolador e o nosso guia, isso nos ajudará quando estivermos passando pelos momentos difíceis de nossas vidas. Então, o título desse ponto é muito interessante. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele ajuda vocês quando vocês estiverem passando, quando nós estivermos passando por momentos difíceis. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, continuando com a nossa aula, nós vamos voltar para a história de Esaú e Jacó. Vocês lembram que nós falamos que por conta de uma briga familiar eles passaram muitos anos sem se falar. Mas aí nós vamos ver aqui que Esaú abriu mão da vingança para retomar a amizade com seu irmão. Ou seja, a ação de Deus na vida de Esaú, para que ele deixasse de lado a vingança, o desejo de matar o seu irmão e o perdoasse. Então a decisão de ser guiado pelo Espírito Santo e obedecer à palavra de Deus é inteiramente nossa. Nós devemos tomar a decisão de não obedecer às obras da carne, mas sim atender ao chamado do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós nunca estaremos sozinhos se nós agirmos dessa forma. Se deixe ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a melhor decisão, essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, que é se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí nós vamos continuar a lição no terceiro ponto. Vai dizer o seguinte: viva diferente, a escolha é nossa. É bem verdade que o padrão desse mundo é totalmente diferente
daquilo que nós pregamos ou daquilo que a Bíblia ensina. E aí aqui tem uma pergunta: a desobediência, ela é algo bom ou ruim? Qual o problema, né, de uma mentirinha, de pescar na prova, de fazer coisas erradas? E aí é isso que o mundo propõe para nós. Qual o problema? Não, mas não vai fazer mal a ninguém. Não, isso aí não tem nada a ver, né? Mas nós podemos enganar todo mundo, mas de forma alguma nós podemos enganar a Deus. Porque diante de Deus, nós sabemos que não há pecado pequeno nem pecado grande. Diante de Deus, tudo é pecado. Tudo fere a lei moral de Deus, né? Então, nós devemos nos afastar do pecado para que nós possamos nos aproximar de Deus. Ele deseja que vivamos uma vida em família de acordo com a sua vontade. E o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar, vai nos ajudar a viver uma vida em família de acordo com a vontade de Deus. Como que o Espírito Santo vai nos ajudar? Toda vez que nós tivermos vontade ou desejo de pecar no âmbito familiar, ou seja, em qualquer outra área, nós podemos pedir auxílio ao Espírito Santo. Nós podemos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê forças para que nós possamos resistir ao pecado. Ele é o nosso auxiliador. Como nós vimos no ponto passado, você não está sozinho. A escolha é nossa e nós vamos vencer o pecado em nome de Jesus. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. Então você deve viver diferente, essa escolha é sua. Viver diferente dos padrões do mundo, viver diferente daquilo que o mundo prega. O mundo prega o desrespeito aos pais, que você deve fazer aquilo que você tiver vontade, mas o Espírito Santo nos ensina e nós devemos obedecer aos nossos pais, que nós devemos honrar os nossos pais, que nós devemos amar o nosso próximo, principalmente aqueles que são da nossa família. É assim que é uma família de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo é nosso auxiliador nessa tarefa. Louvado seja Deus. E aí nós passamos aqui para a conclusão. Apesar da nossa natureza pecaminosa, nós temos o Espírito de Deus a nosso favor. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Não se deixe levar pela carne, mas sim pela vontade de Deus. Então, vamos recapitular o que nós vimos ao longo dessa aula. Nós vimos o quê? Que Deus criou o homem perfeito, né? Mas por conta do pecado que entrou no mundo na queda, toda sorte de pecado entrou no mundo, mas e aí as obras da carne entraram. Mas nós aprendemos o quê? Que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos auxiliar, para nos ajudar nas nossas fraquezas. E aí nós podemos entender o quê? Que apesar da natureza que está em nós, apesar da inclinação para o pecado que está dentro de cada ser humano, nós temos o Espírito de Deus a nosso favor. Ele nos auxilia, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos liberta, é o Espírito Santo de Deus. Então nós queremos concluir essa aula fazendo um pedido. Não se deixe levar pela carne, mas sim pela vontade de Deus, através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos mais uma aula aqui nesse momento. O link para essa aula vai estar sendo disponibilizado no grupo de WhatsApp, e qualquer dúvida que vocês possam ter a respeito dessa aula, nós estamos à disposição para responder as dúvidas de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.